Olá, para você que nos acompanha, está no ar mais uma entrevista do Repórter MT. A convidada de hoje é a infectologista Márcia Webb, coordenadora da área no Hospital Universitário Júlio Miller e professora de infectologia na Universidade Federal de Mato Grosso. Doutora, muito obrigada pela presença aqui no Repórter MT. Eu que agradeço essa oportunidade da gente poder conversar sobre algumas preocupações, né, que todos temos. Com certeza, doutora. E o motivo justamente da nossa conversa é o mas o aparecimento recente de duas novas febres aqui na região de Mato Grosso, que tem se alastrado também pelo Brasil, e o crescimento desses casos de viroses, pneumonias que têm lotado bastante os hospitais aqui do nosso estado. Para começo de conversa, doutora, vamos partir dessas duas novas febres. O LACEN, Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso, informou que já são 22 casos confirmados da febre Oropouche e da febre Maiaro aqui em Mato Grosso, no nosso estado. Esses nomes ainda são muito desconhecidos para nós, população em comum. Então, para a gente entender do que se trata, explica para nós o que são essas febres, em tese. Olha, é assim, nós temos um tipo de vírus que recebe um nome assim, geral de arbovírus. Sim. Tá, então são vírus que eles estão normalmente associados a doenças de transmissão em áreas mais de matas, tá? Então menos em área urbana e mais em áreas, vamos dizer, silvestres, frequentemente. Mas existem algumas arboviroses, como, por exemplo, a dengue, que ocorre a transmissão nas cidades mesmo. Então, ela é uma doença urbana. E existem outras arboviroses, como a febre de Oropouche ou a febre Maiaro, que elas estão relacionadas ainda a locais não urbanos, não estão presentes nas cidades. Até o momento não são importantes como doenças, como endemias em cidades. Bom, essas duas febres, principalmente a Oropouche, ela é bastante presente na região norte do país. Então vamos dizer que toda a região amazônica, mas a gente tem parte da Amazônia. Sim. Só que elas estavam presentes mais lá. Então isso está detectado mais ou menos a partir dos anos 50, 60, 50 para Maiaro, 60 para Oropouche, está identificado. Mas existe uma situação relativamente controlada em relação a elas. Sim. Então são doenças causadas por vírus e que tem uma transmissão por um mosquitinho e que aí então tem um ciclo de transmissão acontecendo. Tá. Essas febres, então, tem uma característica que fez agora, talvez, aumentar os números de casos. É que o LACEN, o Laboratório Central, que todo estado tem, ele passou a fazer o quê? Fazer exames de pacientes que têm suspeita de dengue, chikungunya e zika, que não há confirmação pelos exames esperados, ele passou a fazer os exames para, por exemplo, Oropouche e Maiaro. Então, entrou vamos dizer assim, que a gente fala screening, sim, mas assim, é como se você fizesse um rastreamento daqueles exames, daquele material que entra, dos exames de pessoas que têm suspeita para dengue, para chikungunya, que a gente já está convivendo, já sabe que tem, e mesmo zika. Tá. Quando dá negativo, então ele faz o quê? Aí ele vai para essas duas. Então, veja que nós podemos estar aumentando a identificação, porque agora é possível testar para essas doenças. Perfeito. Então, não quer dizer que elas não estavam presentes. Agora, dizer que elas estavam em grande número, não, isso não é verdade. É realmente provável que elas tenham entrado mais recentemente ou estejam mais expressivas. Vamos pensar assim. Sim. Como diferenciar essas doenças? Não é só como é difícil diferenciar Oropouche de Maiaro. É difícil diferenciar com dengue, por exemplo, sim, e com chikungunya. Porque são transmitidas por mosquitos também, exato. Por
isso e porque elas têm características clínicas semelhantes. Chikungunya, por exemplo, a gente está tendo muito caso. Então, quais são as características de todas essas? Primeiro, febre. Tanto recebe até o nome. Febre ou puxo, febre maior, tal. Febre é a primeira característica delas. A febre pode ser bastante alta, pode ser súbita. As outras que eu falei também podem ter essa febre alta e súbita, como, por exemplo, dengue, por exemplo, chikungunya. Essas doenças pela febre, podem ter frequentemente cefaleia, dor de cabeça, pode acompanhar o quadro. Aí pode ter dor muscular, aquela chamada mialgia, é quando sente o corpo todo doído. Então, dor muscular e dor nas articulações, nas juntas. Então, assim, isso pertence a todas podem cursar desse jeito. Todas podem ter uma forma tipo uma erupção cutânea, um racho cutâneo. E que pode ter coceira nele, prurido associado a ele. Todas elas podem. Aí nós vamos entrar assim, algumas tem mais que outras. Por exemplo, dor nas juntas, a gente sabe que tem mais em chikungunya, assim como tem no oropuxi. Tem menos um pouquinho em dengue, tem menos em zika. Então, tem umas características que vão ajudar a separar e vai fazer. Mas como é que a gente faz suspeita de doença? Suspeita primeiro, por prevalência. Qual é a doença febril mais presente no momento? Então, vamos dizer que seja dengue. É a minha primeira suspeita. Perfeito. Eu vou fazer exame para isso. Ou chikungunya, vou fazer exame para isso, tá? Ah, mas é uma febre, tem dor atrás dos olhos, tem dor na panturrilha. Poxa, dengue dá bastante isso. Vou pensar em dengue. Então você vai. Mas as outras têm características muito semelhantes. Mas tem uma coisa muito boa, que é assim, não são doenças que a gente tenha uma relação muito próxima com internação, com casos graves, com mortes ainda. Agora, pense, toda doença nova de introdução recente, tudo que a gente fala é baseado também no conhecimento que não é completo. Quer dizer, a gente vai ter que ainda avaliar, estudar, conhecer a presença dessa doença, as características. Vamos começar a ver casos graves, porque se uma doença tem poucos casos graves, enquanto eu vi meia dúzia de casos, eu não vi nenhum grave. Agora, se eu já vi 600, se eu já vi 6.000, é provável que comece a aparecer os casos graves. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado. Toda doença que a gente chama de introdução recente, também o conhecimento é parcial. Então, por enquanto, a gente pensa, são doenças semelhantes, não estão associadas a quadros de extrema gravidade, então não precisa ter nenhum pânico porque chegaram novas doenças, mas são doenças que causam uma preocupação por serem recentes e porque nós queremos ter diagnóstico dessas doenças, nós queremos saber que elas existem. Diferente de dengue, a gente já sabe que pode evoluir com gravidade. A gente tem que preocupar com dengue, porque dengue é uma doença potencialmente grave. As outras, chikungunya, a gente já conhece casos graves, antes se falava que não tinha. E essas outras, como eu estou dizendo, o tempo dirá. O número de casos maior vai nos ensinar e nós vamos aprender. Características todas, doenças febris com muita dor muscular, com dores articulares e que podem ter outras manifestações. Doutora, com relação ainda sobre essas febres, há alguma comprovação, alguma indicação de que elas sejam variantes de outras doenças? Não são. Né? São outros vírus. Nós temos muitos vírus presentes em área silvestre, em áreas de matas. Tem vírus que a gente não conhece. Existem painéis, a gente tem painel de vírus possíveis que a gente não vê nas cidades. Então, que vai ter... Veja, uma outra febre, uma outra arbovirose é a febre amarela, que tem épocas que se fala mais dela, quando acontece algum caso, por exemplo, em um grupo de pessoas. A gente não tem febre amarela urbana no Brasil já há muitas décadas, tem que estar claro. Houve uma preocupação, porque houve um aumento de casos em situações desde ecoturismo e tal. Então, houve, e aí tem sempre a possibilidade dela urbanizar. A gente tem uma preocupação, mas não que a gente tenha febre amarela urbana. Ela é uma arbovirose. Então, nós temos outras doenças que são assim, então, elas não são variantes, são vírus diferentes. A Amazônia é uma riqueza de tudo, de vida.
Sim. E vida inclui vírus, inclui micro-organismos, inclui muita coisa, né? E doutora, assim, elas começaram, diríamos assim, existiram desde a década de 50, 60, mas agora que houve os testes, né, elas passaram a participar do ranking, diríamos assim, de doenças mesmo. E começaram a ser identificadas. Isso. Mas neste ano especificamente, teria alguma explicação do porquê elas terem se espalhado pelo Brasil? Há um motivo para isso? Então, normalmente esses estudos, eles precisam de um pouquinho mais de tempo. Sim. A gente precisa conhecer uma série histórica, então de alguns poucos anos, não precisa ser muitos anos, e aí a gente pode desenvolver estudos adequados. Estudos de observação, estudos de coorte que vão observando como que a doença se comporta. Aumentou esse ano, depois caiu, depois aumentou, tal. O que está acontecendo? E tentar identificar as relações de causa. Quer dizer, o que causou isso? Então, vamos dizer, nós estamos vivendo um momento que ninguém precisa, ninguém pode negar que a gente tem o impacto das alterações climáticas, das alterações ambientais. Nós estamos falando de doenças completamente relacionadas ao ambiente. Então, doença que tem ciclo de transmissão, ela tem ligação direta com condições ambientais. Então, alterou o ambiente, eu posso estar alterando. E o que eu quero dizer? Por exemplo, uma doença que tipicamente de mata, eu posso estar trazendo mais para próximo da cidade quando eu modifico alguma coisa naquele ambiente. Por exemplo, desmato, tiro as condições que existiam, que fazem com que aquele ciclo seja mais fechado no ambiente. Mais restrito aquele mais local. Mais restrito. Então tem um ciclo que a gente chama exoótico, que está dentro de uma mata, de repente ele pode migrar, ele pode mudar. Por quê? Porque a gente mudou o ambiente. Então, existem possibilidades, mas tem que ser estudadas. A gente tem, como eu disse, são doenças novas, pelo menos nos nossos ambientes. Sim. E a gente não tem que ter uma responsabilidade em afirmar situações, mas a gente pode dizer que podem existir hipóteses. Por exemplo, alterações de clima, esses impactos ambientais podem estar trazendo as doenças. E toda doença, assim, se eu tenho uma doença que tem um ciclo de transmissão, esse ciclo está numa área não povoada, porque uma área de mata é uma área não povoada. Sim. Tá, se eu trouxer esse mesmo ciclo, por hipótese, eu trago para dentro da cidade, aumentou completamente a condição mudou a condição de transmissão, porque aí eu vou aumentar a população de mosquitos e vai ter muita gente para ficar doente, enquanto que numa área de mata, vamos dizer que alguém ocasionalmente passou por lá e pegou. Mas numa cidade a coisa é diferente. Então, assim, a gente não sabemos por que aumentou. Uma hipótese é o que eu coloquei para você, o fato de agora identificar. Sim. Tem exames adequados e exames que são feitos, então, né, pelos próprios LACEN. A outra que tenham condições de impacto ambiental que estejam modificando e trazendo mais próximo da cidade, e aí você passa a distribuir mais a doença. É possível também. Mas assim, não é o tempo que vai dizer, é assim, estudos que utilizam o tempo com todas as suas variáveis e aí podem dizer isso melhor. E assim, doutora, as grandes mídias informaram que talvez a gente viveria um boom, né, uma explosão de casos por conta desse surgimento, desse aparecimento dessas febres. A senhora acha que a gente poderia passar por uma situação próxima a uma pandemia de Covid, por exemplo, por causa da Oropouche e da Maiara? Não, elas têm características diferentes, porque elas dependem de algumas situações, como eu disse, para que ocorra o ciclo de transmissão. E doença que tem potencial pandêmico, que pode se tornar pandemia, é doença de transmissão respiratória. Então, a gente sempre, quando houve a pandemia da Covid, então tinha 100 anos que não tinha uma pandemia. Só que, assim, quem é da área sabia que chegaria uma pandemia. E se pensava nas possibilidades, coronavírus, pela capacidade, algum coronavírus que teria essa capacidade de disseminação, porque ele já vinha trazendo algumas epidemias. E o vírus influenza, sempre se pensou que algum tipo de influenza poderia causar uma pandemia. Então, Sim. Isso vem sendo colocado.
todas doenças de transmissão, doenças respiratórias, doenças que são de transmissão por vias respiratórias, porque elas têm um potencial para disseminação imenso, ela não depende de outra condição, basta estar junto, ter um vírus aqui, outra pessoa ali, já pronto, já passou. Enquanto que pode ser por várias maneiras, até toque, por exemplo, gripe é muito isso, influenza, né? Vai muito assim, o tipo de partícula é muito propício para eu estar falando e aqui tem uma gotícula e alguém toca aqui e tal, né? Tem tudo isso, mas é via respiratória. Sim. Essas outras doenças, elas dependem de um ciclo de transmissão que envolve o mosquito, que envolve isso. Então, o mosquito que ele consegue se reproduzir aqui, não quer dizer que ele vai reproduzir em outro lugar, sim, por exemplo. Então, já dificultaria, entendeu? Então, assim, tem características ambientais próprias, normalmente situações climáticas, como assim, pode ver as áreas mais quentes do planeta, são mais propícias para esses arboviroses, por exemplo, elas estão mais relacionadas. Enquanto que uma outra pandemia respiratória não, pode ser em qualquer lugar. É isso, doutora. E aproveitando que a gente comentou também da dengue, né? Fazendo esse comparativo, sim, são transmitidos também por mosquitos. Nós vimos o manual de acompanhamento das arboviroses aqui no nosso estado e também de acordo com o Ministério da Saúde, houve um aumento muito grande, tanto no Brasil quanto aqui em Mato Grosso. Buscando em números, foram mais de 3 milhões de casos confirmados no Brasil e no estado pouco mais de 20 mil casos, né? Particularmente mais próximo esse ano. Esse aumento foi provocado por algum motivo, alguma justificativa para esse ano? Foi o clima que não está tão favorável? Foi falta, às vezes, de prevenção da população? O que fez isso aumentar assim tão rapidamente? Então, dengue já é uma doença importante há muito tempo e ela vem se mostrando assim, com essa característica de aumento muito grande de casos num ano, 2 anos, 3 anos, depois aí diminui, aí volta a aumentar, isso existe já em relação à doença. Agora, nesse momento, por que nesse momento aumentou muito? Também temos que trabalhar com hipótese mais do que com certezas, mas uma hipótese que me parece bastante clara é que depois de um período que você tem uma outra preocupação muito grande, como foi a pandemia, que é inquestionável que toda a atenção foi voltada para ela, ou num período que você tem menos casos de dengue. Então, o que acontece é que aquele alerta parece que ele fica menos ligado. E isso pode servir desde o plano individual, eu, pessoa, posso estar muito menos atenta àquilo que eu já sei que eu devo fazer para evitar dengue, como também para as autoridades públicas, que têm muitos outros problemas e, às vezes, pode ter tido algum grau de relaxamento em medidas, desde aquelas educativas, quer ficar lembrando, olha, nós vamos chegar ao período de chuva, vai chegar o verão, cuida do seu quintal, cuida tudo aquilo que a gente fala, que todos sabemos de alguma forma, mas que de repente a gente perde esse momento de fazer, uma ação mais efetiva. E outras ações, né? São várias. Mas, então, eu acho muito provável, e não é no campo do achismo, não, é porque é um momento que a gente tem essa compreensão de que houve um certo período que a gente chama, que pode ter havido algum grau de relaxamento de todas as partes, por tudo que vivemos, que nós tínhamos que estar com a atenção muito voltada para outros, e porque tínhamos menos casos. O que aconteceu também com o período da pandemia é que, por exemplo, outras doenças respiratórias, elas estavam muito menos presentes. Claro, a gente convivia menos. A gente depende de estar convivendo, seja no convívio e tal. E mesmo outras situações que poderiam, por exemplo, a gente está falando dengue, é uma doença urbana, que acontece em ambiente muitas vezes doméstico e tal. Mas até o fato das pessoas estarem em casa pode ter favorecido que cuidassem mais, tal, e de repente isso deixou de acontecer. Nós voltamos para a rua, fizemos tal. Então aconteceu com dengue, aconteceu com doenças respiratórias que passaram a ficar mais presentes. E todo mundo sabe que no período da pandemia a gente teve muito pouca doença. E inclusive crianças de muito baixa idade
Tem algumas colocações a respeito, alguns já estudos tentando identificar se essas crianças ficaram menos protegidas para esses vírus que circulam, porque elas ficaram muito protegidas. Sim. Com a Covid, então aí de repente não estava convivendo com esses outros vírus, porque criança quando começa a frequentar a creche, escolinha, vai para o parquinho, fica com outros amigos, ela começa a ter contato e de repente ela deixou de ter. E daí vem, para a gente lembrar, a vacinação é tudo e é fundamental. E nós estamos falando de uma doença, por exemplo, dengue, é uma doença viral. O que melhor pode acontecer com a dengue, a gente tem uma perspectiva até boa, porque a gente já tem uma vacina agora, sim, que tem suas restrições até de produção, e tem uma outra para sair, que é a vacina do Butantan. Então, nós temos uma possibilidade de controle daqui a um tempo. E doença por vírus, quando a gente tem um bom controle mesmo, normalmente é pela vacina. Se a gente pensar quase todas as doenças que a gente conhece que foram muito bem controladas, que não tem mais caso, que a gente não vê, por exemplo, sarampo, quanto tempo a gente... Simplesmente a gente estava... Nem se fala mais. Não tinha casos de sarampo, aí voltou a acontecer por descuido de vacinação, de cobertura vacinal. A gente tem que ter cobertura vacinal para tudo que é possível, principalmente essas doenças virais. Então, a dengue tem grande chance de ter acontecido isso, um certo, vamos dizer, que descuido passa por uma coisa assim, como se a gente, todo mundo percebeu e não ligou. Não é bem isso. Sim, sim. É um relaxamento por várias circunstâncias, e talvez uma certa até sazonalidade dela tal. E não podemos descartar que as alterações ambientais, as questões todas climáticas possam ter favorecido também. E pensando por esse ponto, doutora, que nós estamos falando sobre vírus, a gente tem acompanhado também um aumento muito grande de casos de gripes, sim, em consequência disso, pneumonias, né, essas questões bem virais mesmo, febres e outras viroses. O fato delas estarem afetando, essas doenças estarem afetando com mais frequência a população, é por causa das condições climáticas propriamente, ou o nosso metabolismo está ficando mais fragilizado, talvez por conta da Covid, do que a gente teve que enfrentar, não sei se tem alguma relação com isso, ou então os vírus eles têm se tornado mais fortes, eles têm ficado mais resistentes. Tem alguma relação para essas viroses, essas gripes que estão acontecendo por agora? Não, agora a gente está no período que elas acontecem mesmo. Então tem ano que é um pouco mais, tem um que é um pouco menos, mas assim, nós estamos exatamente no período de maior manifestação de doenças virais respiratórias. É um período, por exemplo, que você tem um aumento muito grande de internações na pediatria. Hoje a gente pode dizer que assim, os hospitais que têm locais de internação para pediatria, essa época, muitas vezes eles têm uma necessidade 3 vezes maior, 4 vezes maior de internação de crianças. Tanto que se fala até na distribuição de leitos para criança que deveria variar em períodos do ano, porque passado esse período de julho, agosto, normalmente você já entra numa normalidade. Então já é esperado que abril, maio, tal, para frente, até mais ou menos agosto, a gente tenha um aumento maior. Por isso nós temos a campanha, a vacina para influenza, para gripe, ela começa exatamente nesse abril ou maio tal, porque é para prevenir casos graves de doença respiratória por influenza. Então, prevenir internações, necessidades de terapia intensiva, da síndrome respiratória aguda grave, né? Que é o que a gente quer prevenir. A gente até pode ter um resfriado, a gente não quer estar internado, estar numa UTI porque teve um resfriado ou porque teve uma gripe. Então, essa situação. Então, agora, no momento, a gente pode dizer que a gente está dentro do período esperado. Se teve um pouco mais de casos, eu já falei alguma coisa, que as crianças... Essas só seriam as crianças de muito baixa idade, porque elas não tiveram oportunidade em 2020, 2021. As crianças nasceram, por exemplo, em 2020. Elas ficaram 21, 22 ainda, até seus 2 anos mais ou menos, com pouquíssimo contato. Então, poderia aumentar o número de infecções para elas. Os adultos ficaram
com menos infecções respiratórias no período da Covid por conta desse cuidado todo de ficar mais dentro de casa e tal. Então, isso agora não, a gente volta a conviver. Então, tudo isso contribui, né? E existem situações assim, por exemplo, por que essa época predispõe? Em alguns locais do país, porque o Brasil, cada lugar é de um jeito. Sim. Então, se você tiver um lugar que realmente tem inverno, então, sul-sudeste, que nem tem tanto mais assim. Mas vamos imaginar que, assim, lá as temperaturas caem, como hoje, por exemplo, está em Cuiabá, mas que para nós é uma exceção. Sim. Então, nesse período, o que acontece quando está frio? O que a gente faz? A gente vai para dentro de casa, a gente fica juntinho, todo mundo fecha janelas, então nós estamos mais confinados. Quando você está confinado, você está favorecendo e que haja transmissão. Uma pessoa que foi para outra, trouxe o vírus para outro, já todo mundo já espalha ali, né? Então, se tiver essa característica. Quando não tem, é outono. Outono tem você tem o ar mais seco. Então, mesmo que não seja em lugar frio, você vai ter um ar mais seco. Uhum. Isso talvez também é um dos fatores que poderia contribuir, digamos, para desenvolvimento de doenças respiratórias e tal. E as complicações, aí elas dependem de outros fatores. Não é imunidade baixa, não. A gente tem até uma capacidade grande de se proteger, mas assim, se a gente tiver uma vacina e não usar essa vacina, por exemplo, influenza, por exemplo, eu tenho que usar, eu tenho já uma idade que eu tenho que estar protegida, porque senão, se eu pegar um vírus de influenza, eu tenho uma chance maior de ser internada, por exemplo. Sim. Então, é uma proteção. Então, se a gente não tiver uma cobertura vacinal boa, passamos por um período de um certo afastamento social, agora voltamos a conviver. Tudo isso vai predispondo. Tem o outono, tem um período que esfria em algumas partes do país. Tudo isso faz aumentar o número de casos e a pneumonia é uma complicação. Então, assim, a pessoa ficou resfriada, ficou com uma gripe e aí ela acaba uma complicação. Não é frequente, mas vamos dizer, temida é desenvolver, por exemplo, um quadro como a pneumonia, que pode ser grave. Pode ser. Muitas pneumonias são tratadas em casa, com antibióticos por via oral e tal, e outras não, precisam realmente de internação. E assim, doutora, falando nessas situações, é mais propenso por causa do período que estamos vivendo, né? É até esperado, diríamos assim. Existe uma forma talvez mais adequada da gente se prevenir perante essas doenças? Porque o convívio social nós voltamos a ter. Isso não tem como prevenir, nem devemos, na verdade. Mas tem outra forma que a gente possa se proteger, além da vacina, dessas doenças? Sempre tem a clareza que a vacina é a principal proteção. Perfeito. Segundo, qualquer pessoa que tenha sintoma respiratório deveria usar máscara. É isso. Então, hoje não impede que eu vá, por exemplo, trabalhar normalmente. Se eu não tenho se é uma infecção leve que não me coloque acamada, né? Então, não tenho uma febre alta, nada disso. Tá, até permitiria que trabalhasse, se for, né, se a pessoa quiser. Mas ela deveria estar de máscara. Isso para festa, para o almoço em família, para ir fazer uma compra na farmácia porque ela está resfriada, deveria usar máscara. Então, vacina primeiro de tudo. Segundo, uso de máscara se tiver infecção respiratória. Então, lembrando, nesse caso, a máscara é para proteger os outros, então não vai circular o vírus, né? Estar bem hidratado. Olha, hidratação é fundamental. Quando está com a infecção viral e antes de ter infecção, porque quando a gente hidrata tudo, inclusive a sua própria árvore respiratória vai estar mais hidratada. O uso de, por exemplo, se a pessoa já tem uma certa reatividade, é um pouquinho alérgica, lembrar de, além de estar hidratado, usar soro fisiológico, fazer bastante lavagem, propicia isso, uma limpeza das vias aéreas. Se proteja, por exemplo, não tem muita essa coisa de relação, eu vou passar frio, eu vou ter, não é isso, é se proteger nesse sentido. No mais, tudo que se fala de imunidade e tal, imunidade a gente consegue dormindo as horas adequadas, comendo bem. As partes mais difíceis.
Exatamente, que é aquilo que depende só da gente. Exato. Então é mais difícil. É você estar saudável, depende muito de você. Então, assim, por isso que é mais difícil. Porque não tem uma coisa mágica. Não é mágica nenhuma. É estar bem alimentado, estar com boas horas de sono, porque isso não gera todo um estresse. O organismo é muito sensível a estresse. A gente sempre dorme mal, sempre dorme pouco. A gente está favorecendo o estresse. E estar muito bem hidratado. Hidratação é fundamental. É a chave do negócio. É a chave, exatamente. E tão simples, uma água, não precisa ser um suco sempre, mas é bom de vez em quando, mas não precisa ser sempre. Assim, é lembrar, né, da ingesta daquela água, lembrar, assim, a gente tem que pensar sempre assim, quando eu tenho sede, é porque já passou da hora de tomar água. Exato. Então eu já deveria ter tomado. Então ter o hábito de tomar. A gente fala água, pode ser um outro líquido, pode, mas aprender a gostar de água é bom. Tanto que hoje se dá para a criança muito tempo só água, para ela aprender a gostar de água, né? E depois que você vai entrar com outros, assim, suco, por exemplo, né? Mas, assim, a água é importante que a gente goste. O risco dela substituir depois a água por um refrigerante. Depois não gostar, como a gente escuta, a gente fala, olha, eu tomo água por obrigação, não gosto de água. É uma pena, né? Porque, assim, eu, por exemplo, adoro tomar água, então eu acho bom. Mas isso é uma maneira de se proteger, sim. Perfeito, doutor. E só para a gente poder finalizar aqui o nosso bate-papo, a nossa entrevista, a gente tem acompanhado também o relato de muitos cuiabanos, muitos moradores reclamando de hospitais lotados. Isso vale para hospitais públicos, hospitais particulares, filas longas, urgências e emergências com demora no atendimento. Esses fatores, eles podem ser reflexo da possível falta de preparo dessas unidades de saúde ou então uma falta de acompanhamento da vigilância sanitária para fazer campanhas talvez de prevenção mais eficientes, que funcionem melhor ou com um certo prazo de antecedência maior, se for o caso? Talvez um pouco de tudo, né? Então, porque a gente sabe que essa época nós vamos precisar de muito atendimento, de muitos locais de pronto atendimento. Então, a gente poderia, num sistema de saúde bem planejado, porque nós temos tudo para ter um sistema de saúde bom, porque nós temos essa característica do SUS, dessa permeabilidade do SUS, que está em todos os lugares. Ele precisa ser bem utilizado, porque nós temos condições para isso. Então, se a gente tem, por exemplo, essa observação, quando que eu vou precisar mais de unidade de atendimento? Talvez ter uma flexibilidade nisso, ter uma oferta. Mas eu vou construir toda hora? Não, tem várias situações em que você pode ter oportunidade, por exemplo, até tendas são montadas quando é necessário. Sim. Sistemas com container, tem várias possibilidades, mas assim, ter uma avaliação que inclua alguns anos, e é claro que vai fugir da pandemia, que é diferente, mas alguns anos avaliando, antes da pandemia, tal, depois, e falando assim, no período tal, eu preciso aumentar a minha oferta. Porque o que a gente vê das pessoas porque é demanda maior do que a oferta. Isso Sim, é o óbvio. Então, porque a pessoa chega e ela não consegue ser atendida, porque também aquela equipe de saúde, ela também está saturada, porque ela tem que atender muita gente. E mais do que isso, existe uma situação dramática quando você precisa você tem que dar um encaminhamento para aquela demanda que você tem. Não é só o fato de atender, mas você precisa de um encaminhamento. E aquilo vai sendo represado, porque não interna, não encontrei vaga. Aí tem um doente grave que precisa de UTI, eu não consegui vaga. Então, isso daí vai trazendo uma condição pior de atendimento naquela unidade. Então, vira uma bola de neve. Então, é por isso que eu digo, é tudo um pouco misturado. Mas a gente tem que pensar em planejamento em saúde. Eu acho que ele tem condição, mas precisa realmente desse planejamento. Doutora, obrigada por ter participado, por ter tirado essas nossas dúvidas, falado um pouquinho sobre essas viroses, essas doenças, essas febres, ter esclarecido aqui para nós e também para quem está nos assistindo no YouTube. Te agradeço. Tá, eu agradeço, tá, Karine? A oportunidade, tá? Foi um prazer. E para você que está nos acompanhando, chegamos ao fim de mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Esses e outros conteúdos você confere no site repórtermt.com. Até a próxima!